prédio. Amém? Obrigado a todos pelas felicitações, mensagens. Vocês são muito especiais. Amém? Vamos para Marcos capítulo número 6. Deixa eu ver se a pastora Ju deixou algum tempo para mim ainda. Marcos 6. Marcos não, João capítulo 6. Não, vamos para Marcos 6. Esse negócio do carro de som, quando eu olhei, isso não é possível, Danilo. Tem imagens daquele carro de som. Até Caneta Azul mandou mensagem, rapaz. Eu não sabia que eu era tão famoso assim, né? Mas o do carro do som, tu estava lá, Pati, no dia? Se escondeu, Pati. Pati se escondeu, Frank se escondeu, Saulo, todo mundo se escondeu. E eu digo, o som ficou... Gente, eles estavam com vergonha por mim, diga aí. Para o arru em peso. E aquele pessoal com alto-falante falando. Eu nunca pensei em passar por uma experiência daquela, você acredita? Eu digo a vocês, quer presentear alguém, mande um carro de telemensagem. Eu já sei o que eu vou fazer com Danilo no próximo ano. Né, Danilo? Marcos capítulo 6, verso 48. Falando muito sobre coração, quero falar hoje sobre o segredo para mudar a sua vida. Amém? Vamos com... Marcos 6, 48. Outra vez. Vamos começar do verso 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante do outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é o momento mais escuro da noite. Geralmente por 3 horas, entre 2 a 4 horas da madrugada. No momento mais escuro, Jesus nunca perde os olhos de você. Por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Isso aqui é muito interessante. Queria tomar-lhes a dianteira. Ou seja, queria que eles o chamassem. Ele ia passando como se fizesse um sinal para ser chamado, para tomar a direção. E queria tomar-lhes a dianteira. Verso 49. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, aterrorizados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, pois não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Amém, irmãos? O verso 45 me chama muita atenção, porque logo a seguir, isso aqui é depois que Jesus multiplica o pão e o peixe. Jesus, ele está num deserto, e havia 5.000 homens, e a Bíblia diz que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. Um milagre extraordinário, um milagre que marcou toda a história e é conhecido como o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. A Bíblia diz que só havia um jovem, com um garotinho que ia fazer um lanche com 5 pães e 2 peixinhos,
E a Bíblia diz que Filipe perguntou: Senhor, o que é isso diante dessa grande multidão? Aquele milagre também fala de ações de graças, de consciência, não da sua situação, mas consciência do céu. Jesus não olha para a falta, ele sabia que havia provisão necessária. Quando você vive pela sua verdadeira realidade, você não se baseia em circunstâncias naturais. Ou seja, as circunstâncias naturais não moldam e determinam a sua forma de vida. Então ele sabia que havia poder da parte de Deus para a provisão naquele lugar. Por quê? Porque Jesus vivia a partir daquilo que é invisível. 2 Coríntios 4, verso 18 diz: não atentando nós nas coisas que, mas nas que não se veem. Porque o que se vê é passageiro e aquilo que não se vê é eterno. Ou seja, toda mudança que vai acontecer em nossa vida não começa no físico, começa no mundo espiritual. Por isso que fé é a arte de enxergar o invisível, ou ver o invisível, ou enxergar os fatos pela verdadeira realidade ou pela ótica divina. Diga comigo: eu tenho uma realidade superior à realidade natural. Mas se nós andamos por fé, se a nossa realidade é superior, e por que temos tanta dificuldade diante de circunstâncias? Nos preocupamos, nos queixamos, reclamamos, por causa de uma mentalidade. A pastora Ju falou algo interessante aqui, que você vai sendo moldado pelas circunstâncias ou pela vida, ou pelas experiências naturais. Só que agora a gente nasceu de novo. E o apóstolo Paulo nos convida em Romanos 12, 2 a não se conformar. Por quê? Porque o que está proposto para nós é muito melhor. É uma vida abundante, e é abundante de verdade. Não importa quanto você tem na carteira, agora Deus te vê pela vida abundante que Ele criou para você. Só que os discípulos, eles estão servindo ali as pessoas, e quando acaba aquilo, que os pães são multiplicados sobre 12 cestos, um milagre extraordinário, não vou focar no milagre, mas o verso 45 diz que Jesus compeliu-os, porque Jesus estava cuidando das multidões e queria que eles entrassem no barco, e eles insistiram com Jesus. Eles relutaram para entrar no barco. Jesus fez assentassem no barco e ir para outro lugar, mas eles estavam se esforçando ou resistindo a Jesus. Às vezes tudo que Jesus quer é que você descanse na direção que Ele está te colocando para você ir. Mas percebeu que como seres humanos e naturais a gente tenta resistir àquilo que Jesus está nos puxando para ir. Eles resistiram a Jesus, compeliram contra o Senhor. Muitas vezes somos nós, a maior dificuldade da fé é você entrar no descanso, é soltar o controle. A gente reluta, a gente ora, entrega a Deus e por dentro fica relutando. E a Bíblia diz aqui que eles, logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a entrar. Compeliu quer dizer que Ele relutou com eles para que entrasse. Então é um sinal de insistência e de resistência. Sabe, muitas coisas Deus está tentando transformar na tua vida, está tentando fazer, mas a gente resiste ao Senhor. Como é que eu não resisto? Quando você descansa, quando você entende que é para entrar no barco. A gente fica lutando com Jesus, tentando fazer o trabalho por Ele, quando na verdade tudo que Ele quer era servir as multidões e que os seus discípulos entrassem no barco. Mas o ponto aqui não é esse. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite, eles entram no barco, vão para o meio do lago. Quando chega no meio do lago, o que aconteceu? Uma grande tempestade, ondas enormes. Uma dificuldade vem sobre os discípulos, e a Bíblia diz que esses discípulos agora, olhando para a dificuldade, só que Jesus estava no monte orando sozinho, e os via. Às vezes a gente passa situações e parece que Deus não está nos vendo. É como se Deus esperasse a nossa resposta de fé diante daqueles fatos. Amém? Só que Deus sempre se antecipa a todo problema que você vai passar e te entrega ferramentas para aquilo que você vai passar. O milagre dos pães era uma preparação para o milagre que eles iam enfrentar agora. Mas eles não perceberam as ferramentas que Deus tinha disponibilizado para eles. Então, Deus nunca vai te colocar em desafios que você não está preparado para enfrentar. Amém? Deus sempre vai te manter longe de desafios que você não está preparado. Lembra do povo de Israel? Que eles foram pelo Mar Vermelho, por quê? Porque o caminho mais rápido era um caminho de guerras e batalhas. Eles não estavam prontos. Então Deus estava trabalhando junto com o seu povo. Deus os tirou de escravos do Egito para levar como colonos para a terra de Canaã. Eles agora eram colonos
Tudo que Deus estava fazendo agora era transformar a mentalidade de escravos para que eles tivessem uma mentalidade de vencedores e de filhos de Deus. Amém? Diga assim: Deus é um bom pai. Ele nunca me direciona para o fracasso. Só que para analisar, quem colocou os discípulos no barco? Aí você diz: como pode ser direção de Deus? Como eu posso estar em algo que vem de Deus e agora no meio do caminho uma tempestade dessa surge? Não foi Deus que criou aquela tempestade, tá, gente? Deus não é causador de problemas. Pelo contrário, Deus pega todo o problema que surgiu na tua vida e transforma em bênção, porque Ele te ama. Tentam te matar, jogar numa cisterna e Deus te leva para o lugar onde você sempre teria que chegar. Deus faz com que coopere, amém? Então descansa. Só que, vamos lá, se Ele é bom e nunca nos leva para o fracasso, mas somente para o crescimento, como Ele pode colocar em um barco que de madrugada essa tempestade surgiria? Será que Jesus não sabia? Deus se antecipa, gente. Ele é bom e Ele entregou ferramentas para os seus discípulos. Vamos ver João capítulo 6, verso 5 agora. Todo o nosso problema com relação à ansiedade, medo e cair nas armadilhas do inimigo com relação a isso, é que a gente permite que o inimigo nos distraia do fato de que Deus já nos preparou com armas necessárias ou com ferramentas necessárias para passar o que estamos passando. Deus não é pego de surpresa. Ele vai te dar uma palavra, Ele vai te preparar. Então vamos lá, Marcos 6, verso 5. Jesus ergueu os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Deus sabe o que está fazendo. Você pode olhar para alguém essa noite e dizer para ele: Deus sabe o que está fazendo. Deus disse: João, onde é que você estava quando eu criei a terra? A gente está tentando ensinar a Deus a trabalhar. Mas por que isso ou aquilo? Porque não foi assim? Porque não foi do meu jeito? É porque Deus está tirando você de moldes que não era para ter entrado. Amém? Então vamos lá, verso 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? A resposta de André é baseada em uma crença de escassez. Ele olha para a situação baseado na convicção que ele tem terreno e humano e nas suas crenças. Muitas vezes estamos diante de situações e as situações vão revelar. O escritor de Hebreus diz que as pressões do deserto só revelaram o coração do povo de Israel. Há situações que estão revelando onde está o nosso coração. Se você confia em Deus ou se você baseia a sua vida naquilo que o natural te propõe. Abacuque disse: ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no curral. Naquela época a gente sabe que os recursos financeiros estavam baseados na agricultura, pecuária. Então os animais, o produto da figueira, tudo aquilo era fontes de renda. Ele disse: ainda que todas as fontes de renda à minha volta sucumbam, eu todavia confiarei no Deus da minha salvação e exultarei o seu nome. Ele disse: a minha alegria está no Senhor, que pode trazer de inúmeras formas a provisão para a minha vida. Deus é especialista em recomeços. Deus é especialista em te levar para o sucesso, amém? Só que todo o nosso problema na caminhada da fé não é a obra que Jesus fez, ela já está consumada, já é real, já existe. Todo o problema é uma mentalidade que carregamos. Diga, uma mentalidade. Então André tinha essa mentalidade. André ainda questiona Jesus: o que é isso diante da multidão? Deus não trabalha com a matemática do homem, amém? Na matemática de Deus é diferente da nossa. Vamos lá, verso de número 10. Então ele disse: fazei o povo fazer o quê? Fazer o quê? Agora eu vou mandar repetir, gente. Quero que você olhe para alguém e diga: percebeu que antes do milagre Deus te faz descansar primeiro? Senta. Está todo mundo em pé, agitado, inquieto. O que eu vou comer? Estão com fome. O que é que ele faz? Manda todo mundo sentar. Enquanto, o que é isso? Posição. Nós temos uma posição de descanso ressuscitada com Cristo. Efésios 2,6 diz que Ele nos assentou juntamente com Cristo.
E é a partir dessa visão que Deus quer que você viva a sua vida de fé. Só que vamos lá, agitado, preocupado, ansioso, você não verá um milagre. Tudo que Deus quer fazer você sentar. E aqui é uma imagem do Salmo 23. Por quê? Porque havia grama, a Bíblia diz. Em Mateus capítulo 14, que é a mesma passagem, fala que havia grama naquele lugar. E havia, aqui também diz, aqui havia muita relva. Relva aqui é grama. Pois naquele lugar assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Você percebeu que a posição vem antes da provisão? Você quer se mover por condição. Deus está dizendo, está na hora de se mover por posição. Quem determina minhas escolhas e aquilo que eu estou fazendo é a necessidade ou aquilo que eu creio em Cristo? A minha vida reage à necessidade, à minha condição natural ou à minha condição espiritual? Eu vivo pela minha posição em Deus ou pela minha condição natural e humana? Percebeu que muita resposta de tudo aquilo que a gente fala ou age está ligado a uma condição ou uma necessidade. E Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé. Porque eu vou sair de Pernambuco porque não tem emprego e eu vou para São Paulo. Eu não fui porque Deus falou. Eu estou indo por causa de uma necessidade. Então a necessidade me pressiona a tomar decisões, não minha posição. Isaac ia para o Egito em Gênesis capítulo 26. E a Bíblia diz que ele estava em Gerar, na terra dos filisteus. E ele ia para o Egito porque havia uma grande fome, a mesma que veio na época de Abraão, seu pai. Era uma seca terrível. Imagina aquele deserto. Agora aqui da Caatinga, aqui em Pernambuco, no interior do Agreste, onde o solo é todo arenoso e rachado por causa da seca. Os animais não conseguem beber água. Tudo que você planta só dá cacto, né? Só dá aquelas árvores espinhosas, que são suculentas, por isso que ela sobrevive àquele tipo de solo. O que me chama a atenção é o seguinte, é que Deus falou com Isaac e disse, não desce para o Egito, fica em Gerar. Porque ele vai para o Egito, que é o normal, a gente tem seca, tem um animal, tem um gato, tem tudo, o que é que eu vou fazer? Egito. O que é Egito? Um símbolo do mundo. Porque lá tem o rio Nilo, havia água, então a gente vai para aquilo que é mais fácil. Nem sempre Deus vai te guiar pelo caminho mais fácil. Na verdade, o caminho de Deus sempre vai ser mais fácil, que é o caminho da fé, é o caminho onde você depende dele e ele está com você para o que der e vier. Só que a gente tem uma tendência de ir para o natural. Toda a nossa vida nós temos uma tendência de se inclinar para o natural, porque nos acostumamos com ele. Só que o sobrenatural para a gente era para ser o nosso habitat natural. Quem aqui crê que é salvo em Cristo Jesus? Você acredita na coisa mais difícil, na mais fácil não está acreditando. Quem viu um anjo no dia que aceitou Jesus? Quem viu o céu se abrir? Tem gente que teve esse privilégio, eu não tive. Você viu um anjo? E por que você crê que é salvo? Porque você crê naquilo que a palavra de Deus diz. Amém? É a palavra que te garante, sim ou não, gente? A fé não é probabilidade, ela é resultado da palavra viva de Deus. Então Isaac não vai para o Egito, fica em Gerar. E a palavra Gerar em hebraico é giros ou círculos. Parecia que ele ia dar volta em círculos, mas a Bíblia diz que o homem prosperou naquela terra. Porque não é sobre a terra nem sobre o lugar, é o que nós carregamos. Amém? Por isso que ele não contendeu com postos, nem brigou com os filisteus. Ficavam com os postos, ele ia embora, porque ele sabia que não eram as circunstâncias que determinavam o seu sucesso, nem o que tinha, é o que estava sobre a vida dele. Diga, eu sou um filho de Abraão. Repousa sobre mim a promessa do Pai. Amém? Então não são lugares abençoados que me abençoam, somos nós que abençoamos os lugares, por causa do que carregamos. Aleluia. Diga, eu carrego algo poderoso. Alguém pode levantar a mão para cima e dizer isso essa noite? Só para acordar alguns que estão dormindo aqui. Eu carrego algo poderoso. A incomparável grandeza do seu poder habita em mim. Por isso que a gente não fica brigando por migalhas, amém? Sabemos quem somos. Isso faz toda a diferença. Deixa eu correr aqui. Aleluia. É fácil a gente ficar ofuscado, gente. Então Jesus, verso 10. Então Jesus disse, faça com que o povo se assente. Havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000 homens. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, partiu-os entre os discípulos, para que
para os que estavam em pé ou assentados? Em pé ou assentados? Enquanto você não descansar, os resultados não virão. Da mesma maneira fez com os peixes, tanto quanto desejaram. Sabe o que Deus tem proposto? Não é você viver mal sobrevivendo, ter para mal sobreviver, é comer o quanto deseja. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos cheios com pedaços dos 5 pães de cevadas e deixado por aqueles que haviam comido. Irmão, é um milagre extraordinário. Não é só saciar a fome, mas é comer o tanto que eles queriam e ainda sobrar 12 cestos cheios. Vai sobrar, não vai faltar. A mudança que Deus vai fazer interna em você vai transformar a sua vida de uma maneira que os resultados que você vai ter não vão ser migalhas. Os ciclos que você vive não vão se comparar com os ciclos que estão por vir. É por isso que Deus está trazendo você para uma nova mentalidade, baseado em sua palavra, não baseado em vivências, naquilo que o padrão humano e terreno te trouxe. Não, diga: eu não sou daqui. Eu sinto a unção desde que cheguei aqui hoje. Uma unção diferente. Você precisa lembrar que Deus já olhou adiante e já preparou tudo. Amém? Isso faz toda a diferença diante das circunstâncias. Irmãos, a base de uma resposta instantânea da nossa parte diante de dificuldades é a ardente convicção de que Deus é bom, sempre bom. Olha que milagre extraordinário aconteceu. Isso é a bondade de Deus. Eles mereciam? Não. Jesus não supriu só o que eles desejavam, mas deu sobrando. Nada se perdeu. Então muitas vezes a gente precisa ancorar nossa alma, nosso coração na convicção de que Deus é bom. Até porque minha fé só vai até onde vai o meu entendimento da bondade de Deus. Deus é bom, gente. Duvidar da bondade de Deus, tentar explicar coisas que não compreendemos, é a fonte de toda a teologia errada. A gente tenta explicar aquilo que não se explica, porque existem coisas que estão ligadas à soberania de Deus. Agora, a palavra de Deus diz que Ele cura. E se eu oro por alguém não é curado, eu posso dizer que Deus não cura? Não, eu vou continuar declarando que Deus cura, porque a palavra de Deus diz. O problema é que a gente pega a nossa experiência e transforma em verdade. A verdade é a palavra. Sempre a palavra de Deus vai ser a verdade suprema. Aleluia. Não deixe que as circunstâncias determinem a sua verdade. A verdade é a realidade que Ele criou em Cristo. É por isso que muita gente cai nas armadilhas de ansiedade e decepção. Irmão, nós não temos mais essa opção. Diga: eu não tenho essa opção. Diga: essa opção não é válida para mim. Medo, dúvida, escassez, falta não é opção válida para um filho e para uma filha do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, amém. Quando a gente precisa entender coisas sobre o nosso coração. Por quê? Porque quando a verdade da bondade de Deus não está fortemente ancorada em seu coração, você não é apenas deslocado para longe do seu destino, mas também deixa de ter a sensibilidade de coração ou fé para perceber as ferramentas que Deus entregou a você como preparação para os desafios que você vai enfrentar. Vamos para o verso 52 de Marcos 6. Coloca na tela, por favor. A gente vai ver isso na vida dos discípulos de Jesus. Jesus estava treinando seus discípulos nessa fase do ministério. Então ele vem por cima das águas. E a Bíblia diz que é como se ele quisesse ser chamado. Ele passou por eles para ser chamado. Porque Deus não é invasivo. Deus não entra numa situação que você não convida. Há coisas que não se resolveram na sua vida porque você não chamou Ele para lá. Você está tomando o controle disso. Então tudo que Ele queria era tomar o controle do barco. Só que Ele passa querendo ser chamado. E a Bíblia diz que os discípulos, vendo, pensou que era um fantasma. E tiveram muito medo, ficaram aterrorizados. E aí Jesus disse: não tenha medo, sou. E aí Pedro disse o quê? Se é você. Nesse texto não fala, mas Mateus 14 fala: se é você. Porque essa passagem da multiplicação dos pães, ela está nos 4 evangelhos.
É o único milagre de Jesus que está nos 4 evangelhos. Estude esse milagre, ele tem um significado importante para a nossa vida diária. Amém? Além de falar da bondade de Deus, de sua provisão, ele traz muita revelação. Eu não vou ficar no texto da multiplicação, porque eu quero falar sobre algo do coração, sobre como reprogramar o nosso coração, coisas relacionadas ao coração. A Bíblia diz que o que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu vim falar um tempo sobre boca, e agora é muito importante falar sobre o coração. Por quê? Porque eu posso falar palavras, mas se o coração não estiver ajustado e alinhado, e as crenças não mudarem meu coração, minhas palavras não vão ter força. Porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, verso 9. Antes do falar vem o coração, antes da boca vem o coração. Se pregamos muito sobre o poder das palavras, mas não entendemos como é poderoso o coração. O entendimento sobre as crenças do coração é a base, uma das bases mais importantes para o ensino da fé na igreja. E muitas pessoas não ensinam sobre isso. A neurociência diz que a frequência do coração consegue atingir com ondas eletromagnéticas muito mais longe do que a questão do pensamento. A gente deve governar sobre a mente, mas se você não reprograma seu coração, e você pode tentar mudar sua mente, mudar suas palavras, mas se não muda o coração, a mente e as palavras não vão ser transformadas. Porque ele não disse que o que se deve guardar, guarda a tua mente. Foi assim? Guarda a tua boca, foi assim? Claro que a boca é importante, porque aquilo que eu falo segue aos meus ouvidos e à minha mente como verdade também. Colocamos crenças lá dentro. Eu posso ressignificar meu coração pelo que eu medito e falo também, amém? Mas há algo muito importante que a gente não percebe. Essa passagem traz muita revelação, mas aqui está a chave. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava... Porque eles temeram? Porque eles ficaram assustados? Porque era escuro? Porque as ondas eram enormes? Não. O problema não estava nas circunstâncias. O nosso mundo externo, ele é um espelho do nosso mundo interno. É algo tão interessante isso, que a Bíblia não diz que eles tiveram medo porque achou que Jesus era um fantasma. A Bíblia não diz que eles tiveram medo porque as ondas eram enormes. Irmãos, a situação era dificílima, mas foi Jesus que os colocou naquele barco. Jesus nunca vai te conduzir para o fracasso. Ele nunca vai te colocar em uma situação para você morrer. Ele te coloca em situações para te ensinar verdades e fazer você crescer nelas. Até as situações difíceis que a gente vem enfrentando, ela tem um propósito. Amém? Que vem para o nosso crescimento. Se a gente não ficar no chão, se a gente olhar para o lugar certo, pode ter certeza de uma coisa: vai se transformar em bênção, vai cooperar para o teu bem. Porque conformismo ou conformidade, já está dizendo, Deus não quer você conformado, amém? Algo aqui me intriga, porque era a fase do ministério que Jesus estava ensinando algo para os seus discípulos. Cada milagre que ele operava na presença deles era uma lição clara da natureza de Deus, mostrando como Deus é bom, amém? Só que é um convite para uma revelação, e eles não perceberam. Por que não perceberam? Porque o coração estava... Porque a situação era difícil. Já percebeu que em algumas situações o problema não é a situação difícil, é o nosso coração duro nela. Eles não foram capazes de acompanhar a lição, porque não entenderam o milagre dos pães. Os corações estavam... O milagre que eles estavam postos a viver no lago estava ligado ao milagre dos pães, e não compreenderam o milagre dos pães. Por quê? Irmãos, vê que coisa séria. Quão sério deve ter sido ver que é possível participar do corpo e alma de um milagre e ainda não compreender o milagre, por causa de um coração duro. Deus estava entregando ferramentas naquele milagre, mas o coração estava endurecido. De todos eles não compreenderam o milagre, participaram de corpo e alma, mas com coração duro. É por isso que às vezes a pessoa está ouvindo palavra de Deus, revelação de Deus, e a vida não muda. O povo,
povo de Israel, a sua maior dificuldade de entrar na terra de Canaã foi o coração endurecido. O escritor de Hebreus fala sobre isso. A gente vai entrar nisso. Oh, aleluia. Primeiro ponto, eles não possuíam fé básica a respeito de quem Deus é. Amém? Eles não estavam entendendo a forma de Deus trabalhar. Tem alguém comigo? Vamos para Lamentações 3:19. Há momentos que a gente precisa parar para recordar a nossa história com o Senhor. Quantos aqui já enumeraram suas vitórias quando Deus trouxe? Já pensou que tem coisas na nossa vida que você viu que era impossível e Deus fez? Quem aqui já viveu milagres que pareciam que nunca iam acontecer, mas aconteceu? Pode levantar a mão? Quando eu falo milagre, é provisão, cuidado, proteção. Parecia que não ia acontecer e aconteceu. Quantos tem isso? Que tal agora você enumerá-los? Porque se você não levar seu coração para o lugar certo, o diabo vai levar para o lugar errado. Vamos lá. Lamentações de Jeremias capítulo 3, verso 19. Os discípulos falharam em dar graças por sua graça e falharam em considerar suas obras maravilhosas. Eles não compreenderam. Deus vai te dar muitas vezes uma palavra por meio de palavra profética, por meio de texto das escrituras, até uma canção, até um filme você assistindo, Deus pode falar com você. Recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso e a minha alma desfalece dentro de mim. O que é que Jeremias está dizendo? Que quando ele lembra das coisas ruins que passou, como é que ele fica? Desfalecido. Se você passar o dia meditando só em problema, irmão, acabou sua fé. Muita gente vive como vítima porque só pensa, a mente foi programada para pensar só naquilo que é negativo. 9 coisas boas aconteceram e só uma ruim. A pessoa foca em qual? Por quê? Porque é uma programação mental pensar assim. Mas Deus nos chama para a renovação da mente. Amém? Então vamos lá, verso 22. Contudo, verso 21. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia. Quem pode se alegrar com isso essa noite? Salmo 107, verso 1. Deixa Deus criar imagens de fé no seu coração ao meditar na sua palavra. Render graças ao Senhor porque Ele é, e a sua misericórdia dura. Vamos entrar em algo aqui. Diga comigo, não existe transformação verdadeira que não comece no invisível. As pessoas tentam mudar a sua vida mudando algo que está fora, e não é assim que começa, é por dentro. Amém? Todas as áreas da sua vida começam a mudar quando você muda por dentro. Vamos lá, o mundo tem uma fórmula e ela é rasa e previsível. E o mundo diz, seja igual, seja desigual. O reino não diz isso. Abre tua Bíblia em Efésios 1, verso 17 ao 23. Aqui eu começo a pregar. A gente está muito apegado ao que está vendo. Só que a verdadeira realidade nossa é espiritual. E ela não se vê com os olhos naturais. E Deus quer abrir os olhos do entendimento do teu coração. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos lá. Efésios 1, verso 17. Aleluia. Aqui é uma oração de Paulo pelos Efésios. Amém? E essa oração é interessante porque Paulo não ora por coisas. Não é errado orar por coisas. Você pode pedir o que for ao seu pai, ele é seu pai. Não quer dizer também que ele vai fazer aquilo que você deseja. Porque fé não é crer que Deus vai fazer o que eu quero. É crer que Deus vai fazer o que é melhor. Eu é que sei os planos, Jeremias 29, 11, que eu tenho sobre pensamentos e planos de paz e de trazer o fim que Deus deseja. Porque muitas vezes nem você mesmo sabe o que é bom. E Deus que sabe o que é bom vai trabalhar sempre em cima de algo melhor e maior.
Se dependesse de Marta e Maria, queria Lázaro curado de uma doença. Mas no trabalhar de Deus, todos veriam a primeira ressurreição extraordinária da Bíblia. E depois de 4 dias morto. Deixa eu te dizer uma coisa, uma palavra profética essa noite. Não importa o que esteja morto ou perdido na tua vida, Deus pode trazer vida novamente para essa área. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Deus é capaz de trazer vida em áreas mortas da sua vida. Que tal acordar de manhã e declarar vida? Como Ezequiel, ouça o Senhor, escute a palavra do Senhor. Que palavra? Declara a palavra do Senhor sobre isso. Efésios 1:23, Efésios 1:17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Está falando de Cristo. Verso 18. É uma oração, tá? Ele não orou por coisas. Deus, não deixe que falte nada. Tem gente que diz, se você não me der aquele carro, eu vou me desviar. Orações tipo, se não me der aquela moça ou aquele moço. Ou profetiza, eu já vivi em épocas que os vasos se denominavam ele mesmo como a bênção da pessoa. E eis que esse que está falando com você é o que eu preparei para você. Vê que loucura. Eu já ouvi isso, gente. Vivi uma geração que eu tenho cara de novinho, mas sou novo. Olha a oração para espírito de quê? De sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Verso 18. Iluminando os olhos do coração. Quem tem a versão coração? Quem tem a versão coração? Iluminando os olhos do vosso coração. Essa tradução está colocando entendimento, mas não é coração. Iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do chamado. Todo mundo faz essa pergunta. Eu quero saber por que eu existo. Qual o meu propósito? Como descobri-lo? Olha essa oração, como você fazendo essa oração, você vai entender o seu chamamento e as riquezas da herança. Você vai saber o que te pertence nele e vai saber o poder que está operando em você. Mas eu quero parar no 18. Iluminando. A palavra iluminados ou iluminando em grego é fortizo. Quer dizer, inundados de luz. É disso que precisamos. Por quê? Porque não há nenhum problema que Deus não tenha a solução. Amém? Mas para isso Ele precisa abrir teus olhos. Não há nenhum problema que Deus não tenha a solução. Mas para você enxergar a solução, Deus precisa abrir seus olhos. Então, a solução não é resolver a situação, mas é inundar você de luz nela. Entendimento, sabedoria. Porque muitas vezes Deus não extermina o problema, mas te dá sabedoria de resolvê-lo. Mas já percebeu que quando a gente está encurralado, tudo que a gente quer é que Deus nos livre daquela situação. Eu imagino o povo de Israel, irmão, diante do mar vermelho, que coisa de louco. E agora, Faraó vindo, montanha do lado, do outro mar na frente, de madrugada. Vocês têm noção do que é isso? Tudo que a gente quer é fugir. É Deus nos dar um escape, fazer a gente sair dali. Mas Deus está te levando para onde sempre disse que te levaria. Você só não está reconhecendo o caminho. O caminho é estranho, mas o propósito está te levando. Algumas coisas mudaram, algumas pessoas se afastaram, até porque você não se encaixa mais naquele molde de personalidade, de convivência com esse tipo de pessoa. E quando você cresce, você sai desse lugar, as pessoas não vão conseguir mais te colocar naquele molde. E aí começam a se afastar. O melhor de tudo é que Deus deseja que nossos olhos estejam abertos no conhecimento de Jesus. Percebeu? Ele ilumina nossos olhos, mas abertos no conhecimento de quem? Jesus. A vida eterna é essa, que conheçam Jesus. A vida eterna não é para o céu, gente. Ela já começa agora. João, capítulo 17, verso 1. A vida eterna é essa, que conheça a ti, o único Deus e Salvador. Tem gente que pensa a vida eterna é ir morar no céu. Não, você já tem a vida eterna. Por isso você vai para lá. Tem alguém comigo? Amém? A gente vê o exemplo dessa questão dos olhos se abrindo no Éden. Quando Adão e Eva... Deus deu a escolha, a oportunidade deles abrirem os olhos do entendimento pela árvore da vida, que é Cristo, ou pela árvore do conhecimento do bem e do mal. A escolha era deles abrir. De que maneira iam abrir os olhos? Tanto é que a serpente colocou na mente de Eva que a árvore era boa e desejável. Como ela podia saber se era boa e desejável se ela não comeu? Ela imaginou.
Uma das formas do inimigo atacar a tua vida é com imaginações. E uma das formas da fé fluir, o Espírito Santo também vai te dar imagens. Até porque o cérebro humano não trabalha com palavras, ele trabalha com imagens. Se eu disser a palavra automóvel, você não soletra ela no seu cérebro. Automóvel. Não, vem a imagem de um carro. É assim que o cérebro pensa. Quem está comigo? O coração também pensa através de imagens. Só que Deus deixou a escolha de abrir os olhos ou pela árvore do conhecimento ou pela árvore da vida. Mas infelizmente o homem deu ouvido ao diabo. Ele permitiu que uma voz que viesse de baixo falasse mais alto que a voz que veio de cima. A Bíblia, sabe que coisa interessante? É que deram poder demais ao diabo. A Bíblia não diz que o diabo tem poder. A Bíblia diz que ele é astuto e sagaz. Se tem um poder que ele tem, é decepção e sugestão. Amargura. Se você cair na armadilha da ofensa e da amargura, é onde ele prende teu coração e endurece ele. Muita gente tem um coração endurecido porque está ofendido. Você fica meditando na coisa ruim que as pessoas te fizeram. Por que não medita em toda a bondade que Deus já derramou em tua vida? Lembra de Lamentações? Quando eu penso em minha aflição, eu me acabo. Você se vê até morto. Houve épocas da minha vida que eu pensei tanto no problema que eu já vi até o povo carregando o caixão. Quem já ouviu a história que eu contei do cara da ponte? Todo mundo aqui, né? O cara estava na ponte tentando se matar, pular, e passou um rapaz de bicicleta, olhou para ele e disse: ei, não faça isso, eu não vou deixar que você pule. E ele disse: você não sabe o que eu estou passando, ele me conte. E ele desceu da bicicleta e ficou ouvindo o cara, pulou os dois. Essa é boa, gente, dá para rir, vai lá, vai. Danilo, nem fique com o seu sarcástico. Danilo gosta de aprontar coisas com a gente. Mas Juninho vai aprontar com ele. Vamos embora. Então, quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abriram, mas não para enxergar pela percepção de Deus. Ao invés de ver Deus e ver toda a plenitude que estava disponível para eles, todas as coisas boas que Deus tem, o que é que eles viram? Eles começaram a olhar para si mesmos e começaram a ver suas imperfeições, sua nudez, e começaram a cair da sua posição que Deus tinha criado para eles viverem. Quando você olha para você mesmo, você perde de vista. Porque um olhar, por isso que muitas pessoas ficam em depressão, porque estão olhando só para si. E a Bíblia não manda você olhar para si, manda você olhar para Jesus. Fizeram comigo, me trataram assim, então não se encha de eu, se encha da palavra e de Cristo, e você vai ver como sua fé vai transbordar no seu coração. A minha situação, não. Tem alguém comigo? Decepção é uma arma para pegar teu coração. A gente vê o exemplo de Jesus no caminho de Emaús. Quem lembra dessa passagem? Que Jesus ressuscita e ele vinha no caminho de Emaús com 2 discípulos, e eles falando dos acontecimentos da ressurreição não, do que Cristo fez. E agora Jesus está caminhando com eles, eles não perceberam que era Jesus. Mas a Bíblia diz que quando partiram o pão, os olhos se abriram. Amém? O alimento certo abre teus olhos. Jesus estava falando da palavra, começou a falar sobre ele no velho, no novo. Vocês não entenderam o que Isaías disse, o que Moisés profetizou, o que Jeremias falou. E quando ele começou a discorrer as escrituras, os olhos se abriram. Não tem como os olhos do coração se abrir sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus. Porque existe um conhecimento. Conhecimento incha, sabedoria te torna humilde. Eu conheço pessoas que têm conhecimento, mas não têm sabedoria. E sabedoria só Deus pode dar. E ele disse que está disponível para todos aqueles que pedirem. Mas em vez de pedir sabedoria, você pede, por causa da crença de escassez, para Deus mandar um dinheiro para pagar suas contas. Quando ele te dá sabedoria, você vai entrar em negócios, fazer negócios que nunca mais você vai ter problema com contas. Aleluia. Mas aí onde entra a velha mentalidade. Jesus disse: não se coloca vinho novo em odres. A tua velha maneira de pensar tem uma estrutura, e ela não aguenta o novo de Deus. É por isso que Deus quer mudar ela, para que você viva o novo. Não tem como viver o novo com a velha maneira de pensar. Não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos, metamorfos. O maior processo de metamorfose. Lembra de casulo para borboleta criar asa? Tem gente aqui que já era para estar com asas, mas não passou pelo processo de renovação da mente, porque é um estilo de vida e não um momento e um culto.
Você já é pleno e aos olhos de Deus, Deus já te vê em Cristo, perfeito, perdoado, amado, justificado, cheio de graça, favor, bondade, curado, amém, próspero, ungido, capaz para tudo. Mas a sua velha mentalidade é de casulo, mas Deus te vê como borboleta. Então, metamorfos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse processo de transformação é doloroso e muitas vezes é solitário. E a gente não quer isso porque a gente acostumou a estar no casulo. O cérebro ele busca tanto coisas fáceis que quando tem algo difícil você não quer nem pensar. Lá em casa uma torneira do gelágua do bebedouro quebrou e destruiu todo o móvel. E a parte onde fica a gaveta, onde a gente pega as colheres, talheres, não prestou para nada e a gente tirou aquela gaveta. E aí botou em outra gaveta. Meu irmão, pense numa dor de cabeça. Todo dia eu vou para onde? E olha que tá o buraco lá. Mas para onde é que eu vou? Já percebeu que a gente está indo para a velha maneira de pensar? Porque a gente se acostumou com ela. Mas não é o que Deus tem proposto para você. Muitas vezes algumas coisas vão encher de água e quebrar para Deus mudar a rota. Ai, meu Deus do céu. Em Lucas 24, 30 e 31 a passagem. Quando partir o pão, os olhos se abriram. Ao partir do pão, tem uma ligação com a árvore da vida, amém? Diga assim, partir o pão é a explanação da palavra de Deus. Revelação da palavra de Deus. Você sabe qual a coisa mais importante é ver Jesus? 2 Coríntios 3:18, todos nós com o rosto descoberto, contemplando a face dele como que olhando no material com o espelho, somos transformados na mesma, mas contemplando ele. Não é olhar, é contemplar. Com o rosto descoberto, por quê? Porque você não precisa pôr máscara, a religião põe máscara. Evangelho não, ele tira todas as máscaras. Deus diz, eu sei quem você é e te amo. E te escolhi mesmo assim, sendo desqualificado. Evangelho não coloca máscaras, amém? Evangelho retira as máscaras e faz você ser amado. E você vai ter revelação do amor de Deus, se sentir amado por quem você verdadeiramente é. Porque você nunca vai saber o quanto que é amado fingindo ser uma pessoa que você não é. Lembra de uma pessoa quando começa a namorar? Que ela não mostra suas fraquezas, que ela tem medo de perder a pessoa que ela está se relacionando. Também ela nunca vai saber que é amada. Porque você só vai saber o quanto que é amado quando a pessoa souber quem você é, souber suas falhas, mesmo assim te amar. Foi a mulher no poço de Samaria. Jesus olhou para ela e disse, me dá água. Ela disse, como você me pede água? Eu sendo samaritano e você judeu. Jesus disse, se você soubesse com quem está falando, você não pediria dessa água. Porque da água que eu te der, dentro de você vai se fazer uma fonte que jorra para a vida eterna. E eu digo mais, eu vou colocar um bebedouro em você, as pessoas vão beber de você. Você não só se sacia, você vira uma fonte para os outros. Você não só se realiza. Ela disse, ele não sabe quem é o seu. Ele disse, sei sim, você teve 5 maridos. E o que tem não é seu. Em outras palavras, deixa eu te dizer uma coisa, eu sei todos os seus pecados. Por isso que ela ia de meio-dia escondida. Tem gente que diz, Jesus revelou para mostrar que era um profeta, para mostrar que sabia tudo. Não, ele revelou para dizer assim, eu sei quem você é. E eu estou falando com você porque ele ama. O fato de saber quem você é não anula o meu amor por você. Quem está comigo? E ela só poderia se sentir amada se ele soubesse quem ela era, porque agora ela não precisava fingir, amém? Então ela recebe vida, sai dali e leva a vida para a sua cidade. Diga, esse é o poder transformador de Jesus. Vamos correr. Então Deus quer abrir nossos olhos. Por quê? Porque você só recebe aquilo que enxerga. Em Efésios diz, iluminando os olhos do vosso coração. Abre 2 de Reis, capítulo de número 6. Não vou abrir para ganhar tempo. 2 de Reis, capítulo 2, fala de quando Elias foi ser arrebatado. O que foi que ele disse a Eliseu? Eliseu disse, ele olhou para o seu servo Eliseu, que não deixava ele por nada, e disse assim, o que é que você me quer? O que é que você quer? Ele disse, eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu não quero a unção que você tem, eu quero dobrada. Ele olhou e disse, dura coisa você pediu. Só que Elias disse uma palavra para Eliseu, se você me vê, quando eu for tomado, você recebe. Se você vê.
Sabe por que muitas vezes nós não recebemos das pessoas que estão à nossa volta? Porque a gente não percebe o que elas carregam. A gente olha para o homem, o ser humano comum que está ali. Você nunca vai receber de alguém que você não reconhece o que ela tem. Se você não vê o que ela tem, você não recebe. Para Eliseu receber de Elias, ele teve que ver para receber. Há coisas na tua vida que você não recebeu porque não vê. Eu conversando com uma jovem que se divorciou, e ela disse: eu não consigo me relacionar com ninguém, isso por anos. Eu olhei para ela e disse: você se vê com alguém? Ela disse: não, por isso que nunca se relaciona. Ou quando se relaciona não dura, você não se vê. Você não pode entrar naquilo que você não se vê, está ligado à imagem do coração. Antes de ter a coisa aqui, você vai ter que ter a coisa aqui. E a palavra tem essa capacidade. Vamos correr, porque quero dar isso para você. 2 Coríntios 10:5, vamos lá. Antes disso, Isaías capítulo 26, verso 3. O que a gente medita é muito importante, gente. Isaías capítulo de número 26, verso 3. Sei que é Velho Testamento, mas tem revelação. Vocês sabem, né, que nós somos gente da Nova Aliança. Onde é que começa a Nova Aliança? Em Atos capítulo 2, não em Mateus. Mateus começa o Novo Testamento. Os evangelhos, Jesus está sob a lei, demonstrando graça. Em Atos 2, a descida do Espírito Santo inaugura uma nova aliança. O Velho Testamento, ele não tem doutrina para a igreja. Ele tem voz profética. O novo estava oculto no velho, mas agora o velho é revelado no novo. Amém? Então, as doutrinas estão nas epístolas e cartas. Quem está comigo? Que não são mandamentos, são orientações. Só que a gente precisa entender que na nova aliança tem sim mandamentos. Amar e crer. E esses dois mandamentos não dependem de nós mesmos, dependem do Senhor. Ele disse: assim como vos ameis, amem o seu próximo. A nossa capacidade de amar vem dele. A nossa capacidade de crer também vem dele, porque a fé é do tipo de Deus. Quem está comigo? Não é através do nosso esforço que vivemos a vida da nova aliança. Por isso que é relacionamento. É Deus habitando agora em mim. Só que a gente precisa entender que o Velho Testamento já se cumpriu historicamente em Israel e em nós de forma profética. E é por isso que tem voz profética nos textos. Vamos lá para Isaías capítulo 26, verso 3. E toda a Bíblia, Paulo fala para Timóteo, é apta para instruir e ensinar. Amém? Eu estou falando de parte doutrinária. Só nova aliança. Isaías capítulo número 26, verso 3. Deixa eu pegar minha versão. Que versão é essa, Malaquias? King James. E eu estou achando Isaías, misericórdia. Cadê Isaías? Isaías 26, verso 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, Shalom, aquele cujo, aqui fala propósito, cuja mente é firme, porque ele confia em ti. Tem uma versão que diz assim: tu conservarás em perfeita paz. Ou seja, aquele que através da sua imaginação se vê em Deus, experimentará paz, prosperidade, proteção e saúde. Porque a mesma palavra para a mente aqui, a mesma palavra de Gênesis capítulo 6:5, que quando o povo, no livro de Gênesis capítulo 6, fala de quando veio o dilúvio. A Bíblia diz que as intenções do coração e as imaginações do coração do povo eram mais. Aquela palavra imaginação em hebraico é a mesma palavra aqui para a mente de Isaías capítulo 26. Quem está comigo? Então, como a gente pode receber tudo isso que a Bíblia está dizendo aqui? Diga: através das imaginações. Quando a gente imagina, a gente está escrevendo na tábua do nosso coração. Amém? Você não pode viver aquilo que você não vê, aquilo que você não imagina. Isso é muito sério. 2 Coríntios 10:5, vamos lá. Esse texto nessa versão eu achei interessante. Aquele que através de sua imaginação se vê em Deus, experimentará a paz. Já percebeu que quando o teu foco é o Senhor, diante das circunstâncias, elas perdem o controle sobre você? Quando Deus se torna grande em teu interior, tudo à tua volta vai se tornar pequeno. O nosso maior problema é que tiramos os olhos de Jesus e olhamos para a tempestade e focamos nela. Mas o foco da Bíblia é olhar atentamente para o autor e consumador da nossa
Fé. Aonde eu ponho meu foco, isso vai crescer. Você dá poder ao seu problema ou dá poder às promessas de Deus sobre a sua vida? Está ligado ao que você medita? Se você passar o dia inteiro pensando em derrota, desgraça, você está dando poder a isso. Mas se você passa o dia inteiro, o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre, Ele me salvou, Ele me trouxe até aqui, e aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Ele não deixa nada pela metade. Você começa a declarar isso, porque está meditando, então isso é verdade no seu coração. Tem alguém comigo? Deus é bom. Alguém diz: ei, está tudo dando errado. Você diz: isso não serve para mim, isso não é mais cogitação na minha vida, ei, isso não me pertence, não faz parte mais da minha realidade. Quem está comigo? 2 Coríntios 10, 5. A gente vai ver que a nossa verdadeira guerra não é contra o diabo, mas está em nossa própria mente e coração. Olha o que é que Paulo diz: destruímos. Ele está falando que as nossas armas, no verso 4, não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir o quê? Fortalezas, estruturas na maneira de pensar, que não foi construída segundo o padrão do céu, mas que foi construída através de abusos, traumas, escassez, experiências humanas, rejeição, dor, coisas boas também, cuidados humanos. Teve gente que, por conta de um pai que era muito exigente, virou perfeccionista. E aí tudo pode estar dando certo. Se fizer 10 tarefas, 9 boas e uma ruim, para você tudo está dando errado, porque você não consegue. Você tem esse abuso do perfeccionista. Na verdade, ser perfeccionista é até uma coisa boa. O problema é a ansiedade, o problema é a não concretização. É você sempre achar que não está bom e nunca termina. Mas fazer algo com excelência é importante, amém? Então vamos lá. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Essas estruturas estão nos levando para longe da nossa realidade, da verdade, da vida que Deus tem proposto para nós. Porque você tem o que Deus diz sobre você e você tem uma verdade natural. Não é mentira. E a fé não nega a existência de um problema, ela nega uma posição de influência sobre o teu coração. Porque ou eu mino minha mente, minhas emoções com aquilo que é inferior, ou eu entrego minha energia, minha força e minha mente àquilo que é superior, que é a palavra de Deus. Toda a sua vida, ou você está entregando seu coração para algo que é inferior, ou para algo que é superior. E diante das circunstâncias, a gente tem uma tendência de sempre ser carregado para o que é negativo, para o que é natural, para o que é humano. Somos pegos pela vista, somos pegos pelos sentidos, mas vivemos pela fé. E não é pelo que sentimos. Paulo, quando escreveu Romanos 8 e 26, ele não estava no Caribe tomando água de coco no cruzeiro. Ele estava preso numa prisão e ele disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, não segundo meus achismos. Porque o fato de não ser da forma que eu queria não significa que o propósito de Deus não está se cumprindo. Porque Deus sabe como tirar coisas e destruir fortalezas que não fazem parte da nossa mente, da nossa vida e nem do propósito celestial para nós. Então a maior guerra não é contra o diabo, diga: o diabo já foi vencido. O maior problema da igreja atual é uma estrutura na maneira de pensar. Isso é sério. E é por isso que eu não estou com calma hoje. E ele diz: destruímos vãs filosofias. O pensamento hebraico é diferente do pensamento grego. Quando a linguagem e a filosofia grega foi introduzida, a maioria dos livros foram traduzidos do grego. E a linguagem grega está ligada a quem? O berço da filosofia. Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, está escrevendo para pensadores. O berço dos que pensam vem da Grécia, vem da filosofia grega. E Paulo diz: não atentando nós naquilo que... Como vê o que não se vê? Então, como eu vejo aquilo que não se vê? Se não é para atentar para o que não se vê, como eu enxergo o que não se enxerga com os olhos naturais? E aí vem a oração de Paulo em Efésios: iluminando os olhos do vosso coração e entendimento. Ele não está orando por coisas, que não é errado. E ele ora também pelos Colossenses, uma oração parecida com essa. E ali você encontra o propósito, que é o chamado,
a herança e o poder que opera em nós, que ressuscitou Jesus dos mortos. Como alguém carregado de tanto poder pode viver uma vida cabisbaixa, derrotada e angustiada, carregando tanto poder dentro de si? E você olha para um crente, irmão, como é que você vai? Pela misericórdia. É uma luta. Você vê na vibração de suas emoções um derrotado. Mas você vai olhar para Davi e vai, onde todo mundo vê problema, Davi olha e fala: uau, tem recompensa. O que é que estão dando para o cara que matar o gigante? Ele sabia quem era, sabia quem Deus era, e agora olha para a recompensa. E aí ele diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, nós faremos menção do nome do Senhor. Os que confiam em carros e cavalos vão encurvar e cair, mas quem confia em Deus permanece de pé, porque vão vir os rios e a chuva. Muitas vezes as pessoas estão com estruturas mentais que não têm fundamentos sólidos, e é por isso que o Espírito de Deus vai destruir essas estruturas, porque elas não têm fundamentos, para construir agora em você o fundamento que é Cristo, a rocha perfeita. Porque os rios vão soprar. Lembra do lobo mau? Eu, quando era criança, contaram essa história do lobo mau, que dos 3 porquinhos, quem conhece? É 3, né? 3 porquinhos que foi para casa de palha, né? Para casa de madeira. E o lobo mau dizia o quê? Vou soprar, e sua casa vai cair, voar, sei lá. Na 3ª casa ele soprou, estourou o pulmão. O diabo vai soprar, vento de tudo que é lado, o pulmão dele vai se estourar. Diga: pode vir os rios, pode vir os ventos, mas não vão me derrubar, porque a minha casa está edificada não do que eu tenho na conta, não do que as pessoas me falam, não do que eu sinto. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque nem morte, nem altura, nem profundidade, nem peste, nem fome, nem nudez, nem calúnia, nem perseguição, nada, exatamente nada. Você pode levantar sua mão para cima essa noite e declarar: nada, nada, exatamente nada pode me separar do amor de Deus, que não está nas minhas circunstâncias, que não está naquilo que eu vejo, mas está em Cristo Jesus. Este é o fundamento da nossa fé. Sua vida vai ser sacudida, mas o que é que fica? Firme em convicção de que Deus é bom. E nós vamos declarar e passar, seja pelo que for, em alta voz, declarando: podem vir os rios, podem vir os ventos, mas nada vai me abalar. Amém. O meu Deus é maior que meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso. E é o quê? Eu vou seguir com fé o meu Deus. Eu vou para a rocha. Eu sei como um águia vou. Olha para alguém e diga: é dessa forma que a gente vai passar. Diga: não olhando para as circunstâncias, mas vivendo pela verdadeira realidade. Estruturas emocionais vão cair. Aquilo que não é para ficar vai sair. Aquilo que não é para estar vai embora. Mas Deus está forjando você para coisas maiores, para voos mais altos. Se prepare, porque é uma estrutura que Ele está criando em você, para que você viva uma vida plena, abundante e ajude pessoas a vencer também. O Eu queria ter tempo, eu vou continuar na quarta. Fica de pé em nome de Jesus. Aquele que através da sua imaginação se vê em Deus, experimentará paz, prosperidade, proteção e saúde. Foi isso que Josafá fez. Eu não tenho força alguma contra essa multidão, mas os meus olhos vão estar em você. Amém? Então nossa luta não é contra o diabo. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não está na carne e no sangue. O texto no original ali é palo de palo. A nossa luta contra as hostes da maldade não está na carne nem no sangue, está na força do Espírito. Amém?
Não é com armas naturais que mudamos uma verdade espiritual. É com verdades espirituais. Só que essa questão do coração é algo muito sério. Jesus disse aos seus discípulos: olhem para as aves do céu. O que é que ele estava dizendo? A palavra observar não significa simplesmente olhar para algo. Ela é derivada da raiz que significa permanecer em sua mente ou pensar a respeito de. Você tem que pensar a respeito disso, meditar sobre isso. Amém? Jesus não disse: ó, vocês dá uma olhada aí para as aves do céu. Não, ele disse: pensem, observem, contemplem. Aquilo que a pastora Ju disse, comece a contemplar. Você vai ver que tem mais coisas boas para agradecer do que coisas ruins para falar. Na verdade, a reclamação é um coração que não foi rendido. Na reclamação está o controle próprio, ou o autocontrole. Tudo que você não coloca no solo da gratidão exerce controle sobre a tua vida. Aquilo que você ainda não jogou no solo da gratidão está exercendo controle. É por isso que mas nem tudo, a Bíblia diz que em tudo dai graças. Não é, fulano está com câncer, obrigado pai, Deus não coloca câncer, então não dou graças. Mas eu dou graças a Deus pela saúde que vem de Jesus. Amém? É esse olhar, porque tem gente que pega esse texto e aí, meu irmão, sai uma doutrina totalmente distorcida do caráter de Deus. Deus não é ruim, Deus é bom. Amém? Deus não é causador de dores, Deus é causador da cura. Tem alguém comigo? Só que você não entende as mentiras que foram alojadas no seu coração e você aceitou como verdade. Quarta-feira a gente continua. A gente passou um pouco da hora hoje, gente. Foi meu aniversário, vocês vão me perdoar. Pastora Ju não gosta de falar. Uma vez eu fui para uma igreja pregar e deram a ela, era meia hora dela e meia hora meia. Ela pregou 2 horas e meia e eu fiquei em pé, porque como era meia hora, eu tinha que ficar em pé. Eu me lembrei dos meninos que estavam aqui na hora do louvor. Dinho olhou para mim 3 vezes e fez assim: orai, estou brincando. A palavra que ela trouxe eu não precisava nem mais pregar. Eu acho que o que eu estou pregando completa o que ela pregou, amém? Cadê Juninho? Tá aí? Vem cá, Juninho. Juninho botou a mão meio tímida assim, tá? Tenha medo não, Juninho, é só para tocar mesmo. Só que a gente precisa perceber algo aqui essa noite. Existe algo em relação ao nosso coração que Deus quer tratar. Feche teus olhos. Eu não sei quais são as imagens que estão aí, mas Deus quer trazer algo novo para a tua vida hoje. E Ele não vai mudar enquanto odre novo, vinho novo. Vinho velho, odres velhos não comporta vinho novo. A estrutura rompe. Tem muitas coisas que você não está vivendo por causa da velha maneira de pensar. Eu queria chamar o louvor aqui à frente. Vocês me dão uma música para a gente cantar? Pode ser. Vocês viram que eu cantei bem, gente? O louvor lá atrás quer me ingressar, mas na próxima, João, eu entro aí no Ministério de Música. Ainda deram glória, então, amém. Diga assim: vinho novo não fica em odres podres. As pessoas querem mudanças, mas elas não querem mudar. Querem colheitas, mas não querem lançar semente. A pessoa quer um novo destino, mas não quer mudar de direção. Você não muda se a sua mente ainda for a mente velha. Deus tem um novo para nós, amém? Diga: eu preciso de uma nova mentalidade para viver uma nova realidade. Isso não vem de motivação. Isso vem também de disciplina. Motivação instantânea vai passar. Isso não é bonito, é doloroso. Você vai ter que morrer para algumas partes de você que te acompanharam a vida inteira. Mas uma coisa vai acontecer: você vai viver uma vida leve, plena e abundante. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela julga as intenções da mente e do coração. Só a palavra de Deus tem essa capacidade de transformar o nosso coração e a nossa mente. Por isso que a gente não vem aqui perder tempo ou cumprir uma regra religiosa para que Deus possa nos abençoar. Nós já começamos no lugar de vitória em Cristo. Nós já somos abençoados, nós já somos filhos, nós já somos herdeiros e partimos desse lugar para a vitória. É da vitória que eu me movo para a vitória. Levanta a tua mão e diga: ei, Satanás, você perdeu na minha vida.
Eu não vou viver vitória, eu já estou na vitória. Eu me movo da vitória para a vitória. Ei, na luta contra o câncer, você não se move contra o câncer, você se move de uma posição vitoriosa contra ele. Você se move da vitória para a vitória. Essa é a vida da fé, de fé em fé e de glória em glória, porque o justo viverá pela fé. Levante suas mãos e diga: eu não vivo do que sinto, eu não vivo do que vejo, eu não vivo de resultados humanos, eu vivo pela convicção de quem Deus é, e Ele é bom, Ele sempre tem o melhor que era para mim. Os seus planos são melhores, os seus propósitos são maiores, e eu vou viver tudo que Ele tem para a minha vida. Eu permito, diga: eu permito que as promessas se cumpram. Espírito Santo, eu permito nessa noite. Diga: Ele não é invasivo, Jesus está passando, Ele quer que Ele chama Jesus para esse barco. Permita mudar, permita crer, permita viver e contemplar o que o Senhor está proporcionando. O Senhor manda dizer para a pessoa que estão aqui que você vai viver coisas novas. Sonhos que nunca se realizaram vão começar a se realizar. Coisas que você nunca viveu, vai viver. Pessoas que você nunca conheceu, vai conhecer. Lugares que você nunca acessou, você vai acessar. Esse é o tempo do Senhor sobre a tua vida. A unção profética aqui essa noite. Sua vida não será mais a mesma. Sua família não será mais a mesma. Eu não sei se vocês estão fingindo, mas eu sinto o poder de Deus aqui. E sabe por que muitas vezes você fala sem poder? Porque você fala sem vibração, fala sem energia, fala sem emoção, fala sem fé. Já percebeu que no culto, quando você recebe uma palavra profética, você sente algo, e aí você fala, em casa também começa a falar, começa a pensar. Eu não vou viver quebrado, falido, destruído. Eu sei que os inimigos de tudo que é lado virão para o caminho e para o certo correto. O acordar pela manhã será extraordinário. Eu vou entrar em paz, mas vai fazer você dorme. Até os falando sobre o amanhecer e sobre o deitar. Aleluia, não se acorda mais no tomado. Acorde meditando nas promessas. Bota um louvor, bota uma música que você gosta e medita. Oh, meu Deus, deixa Deus reescrever teu coração. Tem pessoas que passaram por abusos, por traumas do passado, por escassez, que não ensinam da pessoa quando você se vê em falta. Você começa a, sabe, a ter medo, então, medo de perder emprego, medo de ficar sem dinheiro, medo de não permanecer, medo de perder a pessoa amada, medo. Não, Deus quer que você viva a vida sem medo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Você não terá medo do escândalo noturno, nem perto nem de dia, nem do andar da sua melodia. Mas você não será atingido. Somente com seus olhos você verá a bondade do Senhor. Oh, meu Deus! E vai dizer para eu vivi como a ministra Salmo 118. Não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Eu não vou só existir, mas me encontrar com a vida. Você sabe o que é isso? E declara que você puder orar em outras línguas. Se você não é batizado, ore em outras línguas. Se você não é batizado, adore o Senhor. Mas deixe que essa presença, porque tem uma unção aqui. Tem gente que vai gritar, tem gente que vai dar vontade de correr, tem gente que vai dar vontade de chorar, porque Deus quer fortaleza, sentimentos, emoções que não interessa sobre a tua mente. Pode cantar isso aí. O Rabacalabach, o Ramacaramanach.